Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E aí, como você está? Tudo bem com você? Bom, espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Ainda mais agora que nós iremos conversar sobre projeto e medição. Ou melhor, medição depois projeto. Então é o seguinte, só que antes da gente começar, eu queria responder algumas perguntas. A primeira pergunta, vou até ler no meu caderno aqui que faz parte também das ferramentas. Bom, então como você viu, né, nosso cenário já mudou novamente. Ontem estava cheio de acessórios, hoje já está cheio de ferramentas para a medição. Legal? Então, olha só, dá uma olhada. Nós vamos falar de todas elas, uma por uma. Então pode ficar tranquilo que nós vamos falar de todas elas. A primeira pergunta que eu vou responder é a do Rafael Barbosa de Jesus. Ele fez uma pergunta muito interessante. Olha só. Qual é o tipo de ambiente para se vedar com borracha de vedação? Aquela borracha que nós falamos ontem de EPDM. Então, Rafael, como eu disse, a única borracha normatizada pela norma ABNT é a borracha de EPDM. E eu falo o seguinte para você, se for aqui no Brasil, independente da região, ela pode ser colocada em qualquer lugar. Por exemplo, em áreas externas, onde vai pegar a incidência de sol, de chuva, de granizo, tudo. Ela pode ficar em áreas externas ou em áreas internas. O que não dá para ela fazer, vamos supor, é uma vedação de piscina, onde vai ficar em contato constante com água e cloro. Aí já não dá muito certo. Ou então lugares onde é muito calor, por exemplo, dentro de um forno. Aí ela já não é aconselhada. Mas sendo uma área externa ou uma área interna, vamos supor, uma porta, uma janela, uma fachada de vidro, uma fachada de prédio, ou dentro de uma casa, qualquer lugar ela pode ser aplicada. Legal? Então, não tem, assim, restrições, a não ser que seja um lugar muito quente, ou muito frio, ou então em contato direto com outros produtos químicos. Depois, o Rafael pergunta também qual o melhor silicone para se vedar sistemas de vidro temperado. Então, Rafael, voltando às primeiras aulas de vidro temperado. Bom, sistema de vidros temperados tem vários. Aliás, o vidro temperado é o vidro que mais se consome no Brasil. Por exemplo, você pode, entre aspas, fazer uma cobertura com vidro temperado e laminado. Então você tem que usar um tipo de silicone. Você pode fazer um aquário com vidro temperado. Você vai usar outro tipo de silicone. Então, assim, sistema de vidro temperado é muito vago. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Vamos supor uma porta tradicional, um box tradicional, uma janela tradicional. Aí você pode usar o silicone acético, que é o mais barato mesmo, é o que você mais vai encontrar. Silicone acético tradicional. Tá? Mas quando você fala sistemas de vidro temperado, tem que ver qual sistema que é esse. Porque o vidro temperado, como eu disse, ele pode fazer uma diversidade de sistemas. Muito grandes mesmo. Então depende muito do que você vai fazer. Beleza? Depois, a última pergunta de hoje é do Agnaldo Zamperlini. O Agnaldo falou o seguinte: Gabriel, foi muito boa a explicação do silicone ontem. Achei muito interessante você falar que existem vários tipos de selantes, né, para várias aplicações diferentes, mas você não comentou sobre a vida útil após a aplicação dos selantes. É verdade, eu realmente não falei. Eu vou fazer o seguinte, então, só para você ter uma ideia, eu vou pegar novamente aquele catálogo da Dalcorn, vou ler para você aqui, e aqui, ó, tá? Tem todas as especificações dos selantes, que são esses daqui. E tem um item aqui que está escrito garantia. Só para você ter uma ideia, a Dalcorn, ela dá de garantia, na maioria dos seus selantes, 20 anos de garantia. O mínimo que ela dá são apenas 2 itens que eu estou vendo aqui, que são itens de módulo muito baixo, ou seja, para juntas, que tem muita movimentação.
e ainda assim ela dá 5 anos de garantia. A maioria dos selantes ela dá 20 anos, alguns ela dá 10 anos e alguns ela dá, esses dois últimos, ela dá 5 anos de garantia. Aí um dia eu estive numa palestra com um consultor da Dow Corning, lá em Campinas, e ele falou o seguinte, falou que a Dow Corning na época tinha 60 anos de experiência em envidraçamento. E ele me disse que um dos primeiros prédios que foi feito, se não me engano, lá nos Estados Unidos, com sistema pele de vidro, né, estrutural glazing, já tinha sido feito há 40 anos. Um silicone que foi, teoricamente, produzido para durar entre 25 a 30 anos. Esse silicone já tinha 40 anos aplicado em uma grande fachada de um prédio bem antigo lá dos Estados Unidos. E, segundo eles, né, eles estão acompanhando esse prédio. Segundo eles, o silicone era como se tivesse colocado antes de ontem. Está intacto, não dá sinais de deterioramento. Então, assim, eles falaram que, por enquanto, o silicone ultrapassou as expectativas, mas lembre-se, eu estou falando do silicone estrutural, tá? Então, esse silicone que foi feito para durar 25, 30 anos, ele já tinha 40 anos de aplicação e estava intacto, estava novinho em folha. Tiraram um quadro lá, fizeram um teste e realmente ele não está com cara de que vai soltar tão já. Então, na verdade, nós não temos uma ideia exata de quanto tempo dura um silicone, por exemplo, um estrutural. Mas, uma empresa dá 20 anos de garantia, é porque o material dura. Dependendo do silicone, dependendo do selante, é uma garantia. Entendeu? Então, varia entre 5 a 20 anos. Então, você tem que saber realmente qual é o silicone que você vai utilizar para você poder se informar quanto tempo ele dura. Ok? Bom, e para finalizar, eu trouxe aqui uma amostra de um silicone de módulo baixo. Aquele que eu falei que eu usei naquela cobertura de São Paulo. O silicone é esse aqui, tá vendo? Ele está aplicado. Olha para você ver como o bicho é fera. Já faz muito tempo que eu tenho essa amostra aqui, muito tempo mesmo, sei lá, uns 5 anos que eu tenho essa amostra que ela está aplicada nessa madeirinha aqui. Então, quando eu falo para você que o silicone é de módulo baixo, olha só, ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, olha o tanto que ele expande. Ó. Ó. Então, isso é um silicone de módulo baixo. Pode ver que tá tranquilo. Ó. Então, imagine isso aqui numa cobertura. A cobertura tá mexendo e o bonitão tá lá mexendo também, ó. Então, ele acompanha e não descola. Então, esse é o silicone que eu utilizei naquela cobertura lá, que é o MS65. Obra Pro MS65. E ele tem de diversas cores. Ele tem essa cor aqui que é um preto, mas tem cinza, tem diversas cores. Tem que olhar no catálogo certinho. Então, é só para você ver o que é um silicone de módulo baixo. Tá vendo? Ele movimenta, acompanha então a movimentação. Por exemplo, se você pega um silicone estrutural e faz esse movimento, provavelmente se você conseguir fazer esse movimento, ele vai trincar, porque ele tem um módulo muito alto. Né? Isso aqui é módulo baixo. Tá? Então só para poder demonstrar certinho aí o que é o produto e o que ele faz. Bom, então hoje inicia-se o módulo medição. Como eu disse para você, esse módulo é um módulo muito interessante, porque vamos supor, quando eu te contei aquela história lá do Guarujá, daquele vidraceiro tal, que não me pagava, uma das grandes dificuldades que ele tinha começava na própria venda, mas a maior dificuldade que ele tinha mesmo era na medição, porque o projeto praticamente eu até que acabava fazendo para eles, mas a medição ele não entendia muito bem como funcionava a obra. Então, assim, tinha vários detalhes que ele chegava, media rapidinho, depois na hora de instalar ele não tinha percebido. Então, essa primeira parte dessa aula de medição, desse módulo de medição, eu não vou te mostrar como você mede, mas eu quero te mostrar como você percebe a obra. E você me acompanha até o final, que você vai ficar surpreso com o tanto de coisas que eu vou te falar
antes mesmo de você pegar uma trena e começar a tirar as medidas, ok? Então, essa é a aula de medição e projeto de vidros temperados. O que é um projeto? Um projeto é a arte de representar alguma coisa em um papel, seja esse papel físico ou virtual ou digital. Hoje nós temos aí várias plantas, né, digitais, mas o projeto é justamente isso, é você conseguir desenhar aquilo que você quer que seja realizado. Só que é o seguinte, para que você consiga passar as informações para o papel, obviamente você tem que ter as informações. E é justamente isso que eu quero te mostrar agora com a aula de medição. Medição o que é? É você ir até o local do seu cliente, por exemplo, na casa do seu cliente, e você tirar as medidas do envidraçamento que ele quer. Mas é só isso? Não. É muito mais do que isso. Você tem que perceber a obra, para que você consiga transmitir isso no papel. Antes de projetar, é preciso saber medir. E agora vem aquela técnica que eu te falei, que é o olho de Tandera. Bom, se você é do meu tempo, ou de repente mais novo que eu, ou um pouquinho mais velho que eu, você deve ter assistido Thundercats. E o Lion, né, que era o cara do Thundercats, ele tinha uma frase muito interessante, ele falava assim: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Lembra? Então, é justamente isso. Então, é isso que você vai ter que fazer quando você chega na obra. Independente se é um box ou se é uma obra gigantesca de 100 mil. Não interessa. Você tem que olhar a obra e perceber a obra. Não só chegar e tirar as medidas e ir embora para casa. Não. Você tem que entender as pessoas que ali moram, como que o seu sistema vai funcionar para a vida daquelas pessoas. Lembra que eu te falei? O que o seu envidraçamento vai mudar no ambiente? E o que essa mudança de ambiente vai influenciar na vida das pessoas que ali habitam? Você vai trazer algo benéfico para eles ou você vai trazer algo maléfico para eles? Então essa é sempre a pergunta que você deve se fazer. Meu vídeo vai dar certo aqui? Porque muitas vezes o cliente, vamos supor, ele viu um envidraçamento na revista. Ele viu uma porta linda e maravilhosa na revista. Mas aí na revista a casa era gigantesca, a sala era gigantesca, tudo era diferente. Aí ele pega aquela casinha pequenininha, de 2x2, e quer colocar igual ele viu na revista. Não dá certo, porque na revista é na revista, mas qual que é a realidade desse seu cliente? Um fator importante que eu preciso te dizer é o seguinte: hoje em dia eu posso dizer que os arquitetos já estão mais informados em relação ao vidro. Apesar de faltar ainda muito trabalho, temos muito trabalho a fazer, nós e a indústria vidreira temos muito trabalho a fazer para poder orientar os arquitetos. Nós como profissionais, nós temos que dar essa consultoria para eles. Mas o arquiteto nem sempre sabe exatamente o que ele quer. Isso sem contar o cliente final. Como eu falei, muitas vezes o cara vê algo na revista, ele fala, eu quero isso aqui. E aí você vai, então beleza, o senhor comprou isso aqui, eu vou colocar isso aqui. Não, você tem que ser capaz de falar, senhor, isso aqui é bonito, é legal, mas para o senhor talvez não funcione por causa disso, disso e disso. Então você tem que atuar como um consultor. E é por isso que você tem que ter o olho de Tandera. Você tem que ter uma visão além do alcance, ou seja, ver aquilo que não está visível, ou ver aquilo que não é fácil de ser visto. Bom, vamos continuar que você vai entender no meio do caminho, beleza? Então, o projetista medidor, ele tem que ser bom observador. Eu digo que ele tem que fazer a leitura da obra. Eu sempre andei com os vendedores, né? Na empresa que eu trabalhava, tinha um sistema que sempre os vendedores acabavam, na maioria dos casos, me levando para a obra. Eles já me passavam lá tudo que eles precisavam, tudo que eles tinham acordado, já passava ali mesmo em loco para que eu pudesse entender melhor. E funcionava assim, desde sempre funcionou assim. E muitas vezes eles falavam assim, Gabriel, você enrola muito para começar a medir. Mas era justamente por isso. Porque eu chegava na obra, eu começava a perceber tudo que estava acontecendo, como que ia ser, aonde que ia a porta, como é que ia ser a janela. Isso é super importante. Então você tem que fazer primeiro, antes de colocar a trena na obra, antes de você começar a medir para cá, medir para lá, você tem que fazer o quê? Entender a obra.
Isso é super importante, entender a obra, mesmo que seja um tampo de mesa. Às vezes um tampo de mesa, ele tem uma medida de 2:1, mas pensa onde vai ficar esse tampo de mesa. Será que você não tem que fazer ali um corte no canto, porque é justamente uma área de passagem onde a pessoa pode vir bater a perna? Será que a janela pequenininha que você vai colocar está na altura certa e não está correndo risco de alguém passar e bater o rosto na janela? Então, isso que eu te falo, você tem que entender como aquele vidro e as pessoas vão interagir com aquele seu envidraçamento. Outro detalhe fundamental, e é por isso que a gente começou falando sobre o primeiro componente do sistema, que é o substrato. Então tem coisas que não dá para você ver visualmente. Por exemplo, muitas vezes você vai chegar numa obra, você não vai conseguir perceber se aquela parede é gesso acartonado, se é tijolo oco, se é tijolo maciço, se é placa cimentícia ou se é uma parede de isopor. Você não consegue enxergar, porque ela está revestida, você não consegue enxergar. Então, você tem que enxergar além do que você está vendo. E aí é aquele teste da batidinha, é observação e até mesmo, muitas vezes, uma furadinha na parede para você perceber o que tem ali. E aí, né, como a herança do cavalo de Troia, né? Nem tudo que brilha é relíquia nem joia. É a mesma coisa na obra. Nem tudo que parece é. É como eu falei, às vezes você chega numa obra, você vê aquela laje, aí você olha e fala, nossa, é uma laje. Aí você pega um cabo de vassoura, dá uma batidinha, você vê que é gesso. Por que isso? Porque o seu projeto, ele depende exclusivamente do substrato onde será aplicado e da interação que as pessoas vão ter com aquele envidraçamento. Então, muitas vezes o seu cliente fala assim, olha, Gabriel, eu quero uma porta que abra para fora. Seu cliente, ele não tem obrigação de entender de porta, muito menos de vidro. Quem entende de porta? Você. Quem entende de vidro? Você. Então você pode orientar e falar assim, não, cliente, ó, se essa porta abrir para fora, pode atrapalhar a passagem. Então, se ela abrir para dentro, também. Será que não dá para a gente fazer uma porta de correr por trás da alvenaria? Ou uma porta de correr? Ou uma porta sanfonada? Porque é aquilo que eu falei, você tem que agir como um consultor. Você tem que ser o consultor do seu cliente. E é por isso que você não pode chegar na obra só, com a sua trenona, rapidinho e... 1 metro, 2 metros. Você tem que entender o que se passa ali. O fato é que toda fixação precisa ser muito caprichada, né? Precisa ser bem elaborada. Só que para você caprichar na fixação, você tem que saber, como eu disse, o substrato que tem ali. Vou te mostrar um exemplo de uma obra real que nós fizemos e o que aconteceu nessa obra. Dá uma olhadinha nessa foto. Então, essa foto foi o seguinte, ela seria uma porta de correr, 2 fixas nas laterais e 2 de correr centrais. Então seria 4 folhas, normal, tradicional, 2 fixas e 2 portas, fazendo esse movimento aqui. E depois, no decorrer da obra, o cliente falou assim, Gabriel, cara, eu preciso que você altere o projeto para mim. Eu preciso que essa porta dê X de abertura, eu não me lembro exatamente quanto que era de abertura. Mas eu sei que ele queria muito mais de 50% de abertura. E aí eu falei, então a gente vai ter que utilizar um sistema que te dê essa abertura. E aí, beleza. E ele falou assim, Gabriel, outra coisa também, eu quero que você coloque uma bandeira, porque eu estou achando que vai ficar muito alta, estou com medo, quero que coloque ela mais baixa. Falei, legal. Primeira coisa que eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Então, primeira observação que eu fiz, substrato. Eu vi que lá em cima passava uma viga, conforme você está vendo aí na obra. Essa viga é poderosíssima. Ela aguenta muitas toneladas. Então eu falei, opa, beleza, então eu tenho uma ancoragem em cima. E aí ele fez também a seguinte observação, Gabriel, eu quero que fique mais clean possível. Beleza, já é de praxe a gente fazer clean mesmo. E aí eu pude, não sei se você está percebendo na foto, mas inserir um elemento estrutural quase que invisível. O único elemento estrutural que você vê ali é o tubo na horizontal. Então tem o tubo e tem o trilho Stanley. Mas dá uma olhada nesse projeto. Olha só, esse vão aqui de baixo, ele é justamente aquilo que aconteceria se eu fizesse essa porta apenas com o tubo horizontal. Então o que eu tive que fazer? Inserir umas barras rosqueadas entre os vidros fixos.
Então, olha o detalhe. Tá vendo? Essa barra rosqueada, ela praticamente manteve o meu vão suspenso, levantado, sempre que o vão tivesse fechado. E a barra rosqueada tratava de puxar o trilho, né, puxar a estrutura, para que ela não cedesse. Porque se não tivesse ali um elemento estrutural, quando a porta estivesse fechada, ela ia fazer esse movimento aqui. Então, como está escrito aqui, perceba que visualmente é muito difícil perceber a presença deste elemento estrutural barra roscada ou barra rosqueada. Olha só, é muito difícil perceber ele ali. Tá? Olha mais uma vez o projeto. Agora, eu quero te falar o seguinte. Barra rosqueada não é algo fácil de se encontrar. Dependendo do lugar onde você está, por exemplo, aqui na minha cidade, né, em Jacareí, em São José dos Campos, é até tranquilo de se encontrar. Mas eu já fui em lugares, por exemplo, que você não encontrava barra rosqueada. Então, por que eu falo isso? Porque, mesmo que tivesse folga para colocar a barra rosqueada, mesmo que eu não tivesse projetado uma barra rosqueada e tivesse dado folga para que ela entrasse, porque como você vê, ela ocupa pouco espaço. Quando o cara fosse fazer a instalação, ele iria colocar as bandeiras, ela já ia ceder. Quando ele colocasse as portas, não ia dar certo. Então ele ia ter que fazer o quê? Talvez ele me ligasse, eu ia falar para ele assim, ô Zezinho, seguinte, sai aí e compra uma barra rosqueada. Aí ele ia falar, beleza, Gabriel, uma barra rosqueada dá certo, beleza. Mas pensa bem, o Zezinho, por exemplo, sem dinheiro, tendo que sair da obra, entrar no carro e vasculhar a cidade inteira, sem conhecer o local, perguntando para um e para outro onde ele pode encontrar a barra rosqueada. Ou seja, ele ia perder no mínimo meio-dia. Isso se desse certo. Eu digo para você porque eu mesmo já fui vítima do meu descaso. Vamos supor, dividir uma obra muito rápido, não perceber uma coisa e outra e depois você se dá mal. Então, é super importante porque você é o cara que vai dar o start na obra. Se você errar na medição, a sua obra vai ser projetada errada, vai ser produzida errada, vai ser instalada errada. E não vai dar certo. Ok? Então, você tem que usar o olho de Tandera. Enxergar ali, pô, ali tem uma viga. Agora, vamos supor que não tivesse essa viga em cima. Vamos supor que fosse bloco vazado ou se fosse gesso. Com certeza, não daria para mim utilizar esse sistema, porque essa barra rosqueada, ela foi colocada com parabolt, e aí não teria como colocar um parabolt no gesso. Se eu colocasse essa barra rosqueada no gesso, na hora que a porta fechasse, a porta ia puxar o gesso e tudo para baixo. Então não daria certo. Então, olha para você ver, o meu projeto foi mediante ao substrato existente na obra. Primeira coisa, substrato. Depois desenvolve o projeto. É por isso que muitas vezes eu tinha muita dificuldade, por exemplo, quando eu era projetista dos vidraceiros do Guarujá. Porque eles não tinham esse olhar. Eles simplesmente traziam o desenho e falavam, eu quero uma porta assim assado. Mas eu muitas vezes não sabia como é que era o substrato. Então eu tinha dificuldade em projetar. E tinha que ficar perguntando, como é que é lá? Como é que é lá? Mas agora vou te mostrar como que você tira as suas dúvidas. A função do projetista e do medidor é evitar ao máximo que o montador fique perambulando ou perdendo tempo por aí. Por exemplo, é muito comum os montadores ter que, na hora de ir para a obra, perceber que faltou um parafuso e ter que desviar o caminho da obra, passar numa casa de ferragem para comprar um parafuso. Ou então passar numa distribuidora de alumínio para pegar um alumínio que foi faltando. Então, a função do medidor e do projetista é entregar o material para o montador de modo que ele possa entrar no carro e ir para a obra sem obstáculo. E chegando na obra, também não tem obstáculo, por exemplo, como a falta de um material, de um parafuso, falta de uma barra roscada ou de uma ferramenta. Para você ter uma ideia, o que acontece muito. Às vezes, cara, você fala pro cara, tem mola. A porta, né, quando você vai colocar aquelas molas gigantes, aí o cara pega a mola, mas ele não pega a serra. Aí ele fala, mas não sabia que tinha que levar a serra. Pô, mas você não levou a mola? Levei, mas eu não sabia que tinha que levar a serra. Então, isso acontece muito. Se você sabe que isso acontece. E se você não sabe, fique sabendo. Então, às vezes, é importante que você escreva muito bem escrito no seu projeto. Isso aí é um trabalho do medidor, que passa para o projetista, caso sejam pessoas diferentes, e que passa para o montador. Agora, é o seguinte, repare que no desenho acima, que eu vou te mostrar novamente, ele tem um detalhamento. Qual que é esse detalhamento? Tudo bem, você vai colocar uma barra rosqueada, tá? Já está ali
ele já está sabendo que vai ser colocada uma barra rosqueada. Mas onde vai colocar essa barra rosqueada? Porque até um tempo atrás, né, eu vi muitas obras, essa história da barra rosqueada não foi eu que inventei, isso já é utilizado por vários projetistas, montadores há muito tempo. Mas o que eu via antigamente era a barra rosqueada por fora do vidro. Então quando você chegava, você olhava para o vão, você percebia que a barra rosqueada estava além do vidro. E aí eu falei, dá para colocar uma barra rosqueada mais estreita, de aço inox, em vez daquela barra rosqueada que quebra facinho, vou colocar uma de aço inox e eu consigo então embutir ela dentro do vidro, para que o elemento estrutural não apareça. E aí se você olhar o desenho aqui, você vai perceber que aqui do seu lado esquerdo, eu já indico para ele que a barra rosqueada ficará dentro do perfil U, ou seja, entre os vidros. Então ele já sabe que vai ser assim. Gabriel, por que você está falando isso? Porque muitas vezes você tem que, porque em todas as vezes você tem que dizer exatamente o que o seu montador vai ter que fazer. Senão, se você não fala o que ele vai ter que fazer, ele pode tirar as próprias conclusões dele. E de repente, aquilo que ele acha certo não é a mesma coisa que você acha certo. Por exemplo, se eu mando um montador das antigas fazer essa obra, com certeza ele iria colocar a barra rosqueada por trás do vidro e não entre os vidros. Eu não sei quem que vai fazer essa obra aqui. Eu não posso projetar pensando quem que vai montar isso aqui, vai ser o João, não vai ser o Luiz. Eu não sei quem vai montar. Então, eu tenho que fazer um desenho, um projeto entendível até para uma criança de 10 anos. E eu digo isso literalmente. O seu projeto, uma criança de 10 anos tem que pegar e falar, nossa, entendi o que é. Porque às vezes você fala, Gabriel, o cara é experiente, o cara tem 20 anos de montagem. Não interessa. Porque às vezes o cara falha em detalhes bobos. Por quê? Porque não tinha nada escrito. Então o cara pensou, o cara presumiu, o cara teve uma ideia que era assim e não era do jeito que você queria. Então a sua obrigação é colocar no projeto. O que nós temos que ter em mente, nós temos que ter muito isso claro na nossa mente, é que a obra ela não é uma matemática exata. A obra sempre tem umas surpresinhas. Mesmo que você olhe com o seu olho de Tandera, que você observe, que você faça cálculos, a obra sempre dá um jeitinho de complicar a sua vida. Estou sendo pessimista? Não, lógico que não. Então você tem que estar sempre o quê? Preparado para as adversidades da obra e tomar conta para que não deixe passar nada. Porque provavelmente você prestando muita atenção em tudo que você está fazendo, alguma coisa vai passar batido. Então algum problema na obra o seu montador provavelmente terá. Mesmo que não seja com o seu projeto, mas de repente não tem água na obra, de repente o porteiro não queria abrir o portão, alguma coisa assim. Então imagine, sabendo já que ele vai ter algum tipo de problema na obra, se você for displicente e não observar os pontos que estão visíveis. Então ele vai ter vários problemas na obra. E é isso justamente que muitas vezes quebra uma vidraçaria. O retrabalho, a demora. Então o cara sai para fazer uma montagem de 40 minutos, demora 4 horas. Por quê? Porque você esqueceu de alguma peça. Eu falo isso com autoridade porque eu já esqueci. Né? Às vezes o negócio era tão fácil, eu fui displicente, não anotei, chegou na hora o montador pensou diferente e aí deu tudo errado. E uma coisa que era tão simples acabou se tornando uma coisa complicada. Então pense sempre nisso. A obra já vai dar algum problema mesmo. A montagem sempre tem um probleminha. Então tente evitar na sua parte de medidor o máximo que isso aconteça. É sua obrigação evitar ao máximo. Olha essa obra que eu estou te mostrando. Olha essa obra aqui. Essa não foi eu que medi. Eu já medi várias obras erradas, mas essa não foi eu. Essa obra, o cara chegou lá, tirou as medidas, beleza, e foi embora e projetou. Na hora que o cara foi montar, aí o cara falou, cara, o sistema é de correr, mas aqui é uma rampa. E o cara falou assim, puxou, vamos supor, 2,10 aqui, 2,10 aqui. Mas como que a porta corre em rampa? Sendo que ela tem que correr no nível. E aí o que aconteceu? O dono da obra estava morrendo de pressa. Era muito vidro, como você está vendo aí. Era bastante vidro. Não dava para esperar. Só tinha uma vantagem. Em cima era livre. Mas o que os montadores tiveram que fazer
para não perder os vidros e o cara inaugurar a oficina, que isso é uma oficina. Nós chamamos essa obra de túnel. Por quê? Porque o cara teve que fazer um rasgo dessa altura no piso do cliente. Então ele começou aqui a zero, né? Zerado aqui, vamos supor, a altura do trilho mesmo, 2,5, e aqui ele fez isso aqui, ó, para poder acompanhar a rampa. Olha só. Então, foi isso que foi feito. Repara aqui, por exemplo, no trilho superior, como o cara já tinha lançado o tubo, olha só, o cara lançou o tubo, o cara foi fazendo errado também. Lançou o tubo, depois que ele lançou o tubo, ele falou, cara, não vai dar certo isso aqui. E aí o que teve que fazer? Teve que descer, então, e teve que nivelar o tubo. Ou seja, essa obra, os montadores que nós tínhamos lá, eles demoravam um dia para fazer. Eles demoraram nessa obra aí uma semana. Por quê? Primeiro dia eles foram lançar os tubos, na hora do almoço eles viram que estava errado. Aí o cara falou para eles, ó, coloca o que dá. Aí eles colocaram da frente que estava certo. Aí a lateral eles ficaram pensando depois meio-dia o que eles iam fazer. Aí falaram, a única alternativa vai ser isso. Mas agora, o cara vai aceitar? Aí o cara que errou, o projetista que errou, junto com o vendedor, ligaram para o dono da obra para poder convencer o dono da obra de fazer esse trabalho aí. A dono da obra falou, vou pensar. Aí pensou aí alguns minutinhos, ou seja, já foi mais um dia. Depois, você imagina que o cara abrir um buraco assim, em rampa, assim, ó. Então, já tiveram que levar a maquita, né, a serrinha, ó, talhadeira e marreta, medição certinha, corta, deu certo? Não, afunda mais um pouco. E aí aquilo que eu falei, uma obra de um dia durou uma semana. Quem teve prejuízo? A empresa. Por quê? O cliente não ficou satisfeito, porque ele tinha que se deparar com um túnel ali. E ainda tivemos que desenvolver depois uma chapinha de aço para poder colocar no túnel ali, né, para que quando não estivesse utilizando aquilo ali, quando estivesse aberto, quando os carros fossem passar, colocava uma chapinha. Ok? Então assim, olha o prejuízo que a empresa teve. A empresa não calculou esses 4 dias a mais. Perdeu almoço, salário, ida e volta, gasolina, pedágio, que essa obra não era na nossa cidade, era em uma outra cidade, ou seja, perdeu, teve prejuízo. Por quê? Por causa de uma atenção, por causa de olhar e perceber a obra. Simplesmente porque o cara não colocou um desse aqui no chão, ou não bateu um nível, ou se a olho nu dá para ver que é rampa. Só que o cara chegou lá, devia estar com tanta pressa, que ele chegou, vamos medir, pum, 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 e não viu que era rampeado. Então tá aí, ó. Você percebe que aqui, mais pra cá, o trilho tá praticamente rente ao chão, e lá no final, o trilho tá um túnel. O pessoal até brincava que mais um pouquinho que eles cavassem, eles iam chegar na China. Então, tão fundo que ficou isso aí. Beleza? Olhe o mundo à sua volta, e não somente uma parte dele. Não olhe somente o vão, mas toda a obra. Essa obra, por exemplo, que você está vendo aí na tela, eu cheguei lá com o vendedor para tirar a medida, e aí, né, fazendo aquele meu ritual de sempre, desci do carro, peguei minhas ferramentas e fui dar uma voltinha na obra e comecei a observar os vãos que nós íamos medir. Eu estava com a planta na mão, fui conferindo os vãos, olhando, tal, beleza. E aí, observei um detalhe, olha só, olha esse detalhe. Esse detalhe, se você não olha com atenção, você não percebe, até mesmo porque estava longe. Olha só aonde está o erro e olha de onde eu estava olhando. Então, era distante onde eu estava olhando. Mas aquilo que eu disse, não olhe somente o vão, olhe a obra. E de repente, eu percebi uma trinca, de fora a fora. Falei, cara, isso aí não vai dar certo, porque ao contrário daquela outra obra que nós colocamos as barras rosqueadas, perceba que no vão de cima não tem viga, é só bloco. Olha só. E daí eu chamei o engenheiro e nós observamos que alguns vãos estavam apresentando o mesmo problema. E aí o cara falou assim, Gabriel, cara, isso aí foi um rebaixo que eles fizeram às pressas, ou seja, o vidro era para ter sido até lá em cima, e aí tiveram que rebaixar depois, tudo, sei lá,
uns 2,5 metros, 3 metros aí, tiveram que rebaixar, e aí não quiseram colocar uma viga. Simplesmente não quiseram colocar. E aí eu tava com a minha planta e falei, cara, tem basculante, as basculantes vai começar a dar umas pancadas nisso aí, será que não vai acabar de derrubar o resto? Porque eu vou ter que estruturar todo o meu vão superior nesses tijolos, nesses blocos. Se eles já estão cedendo, será que eles vão aguentar com a pancada depois com a incidência de vento, né? Imagine, eu vou travar todo o vidro nesse vão. Aí o vento começa a empurrar. Será que já não vai acabar de cair? Aí o que teve que fazer? Chamei o engenheiro, falei isso que eu te falei. Aí ele falou, Gabriel, cara, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, ó, tem um jeito. Tem um jeito de resolver. E olha pra você ver o que a gente teve que fazer. Olha só. Então, mudou totalmente a obra. A obra não era isso aqui. A obra era diferente, mas aí colocamos umas colunas verticais e com essa coluna ele aproveitou para estruturar o vão em cima. Só que para não ficar feio, ficar só lá em cima as colunas, resolveu-se fazer tudo. Na verdade, ficou melhor do que o projeto inicial. Essa solução visivelmente ficou mais bonito, ficou mais clean. Ele queria um outro sistema, mais robusto, então acabou ficando mais clean, porque tinha também perfis horizontais, esse aí só tem vertical. Acabou ficando melhor. E aí ele encheu depois do nosso tubo, nós colocamos um tubo, ele fez um buraco por cima do bloco, colocou grout, encheu o nosso tubo como se fosse realmente umas colunas, encheu todos os tubos e daí depois a gente colocou os vidros no nosso tubo. Então foi um trabalho de parceria. Então o nosso tubo acabou estruturando a obra. Mas por que isso? Porque o medidor observou um detalhe simples. E aí deu certo. Então depende muito do medidor, tá? Por isso eu falo, não olhe somente o vão que você vai medir, olhe ao redor. Agora eu te pergunto, e quando o medidor não é o cara que vai fazer o projeto? Ou seja, o medidor não é o projetista. Por exemplo, em muitos casos acontece do vendedor tirar as medidas e passar para o projetista numa obra. Ou em outros casos acontece do vidraceiro tirar a medida e passar para a TEM para fazer o projeto. E aí? Qual que é a solução? Fotografar. Trouxe essa maquininha aqui, porque essa maquininha eu utilizei ela por muitos anos na obra, ela era exclusiva para tirar foto. Na época que eu comprei ela era top de linha, ela era chique essa maquininha aqui. Mas até hoje funciona, tira umas fotos boas ainda, mas hoje praticamente já não se usa uma máquina dessa. Hoje você tem telefones celulares aí que são espetaculares e tem muito mais qualidade de repente essa máquina. Mas, em todo caso, peça para ele fotografar. Mas não para por aí. Olha só, como que se fotografa um vão? O vão é o seguinte, você tem que fotografar de duas maneiras. Primeiro, uma foto só do vão, pegando somente o vão e seus detalhes. Então você pode tirar uma foto de frente e uma foto de lado do vão. E depois uma foto panorâmica do vão. Como que esse vão está inserido dentro da obra? Olha só. Então aqui é uma foto individual do vão. Você pode ver que é o mesmo vão. Então foi tirada uma foto meio que de frente e uma foto de lateral. Por que tirou essa foto lateral? Para mostrar que as toras estão muito tortas. Para dar uma total noção para o projetista, que no caso era eu mesmo, que está torto ali. E depois, a foto panorâmica. Então foi tirada uma foto de perto, com os detalhes aparentes, e de longe, para mim entender como que esse vão funcionaria no todo. E depois de fotografado, é importante que você anote tudo com cautela. Olha, vou te falar a verdade. Uma coisa que eu aprendi a duras penas. O caderno, papel, é barato. Caro é vidro. Então, o que acontece normalmente? Normalmente você vai medir, vamos por 10 vãos, aí você vai fazendo a coisa por processo industrial, né? Você vai fazendo aquele negócio ali rapidamente, anotando de qualquer jeito. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a síndrome do medidor apressado.
O que é essa síndrome? O medidor apressado, normalmente, nós, como seres humanos, temos uma mente fotográfica. Aí nós chegamos na obra, a gente dá uma olhada no vão e você já entendi como é que é, legal, já sei como é que é, tudo certo. Só que aí, você não anota nada. Aí você só anota a altura e a largura, legal, beleza. Daqui a pouco, você demora uns 2 dias para fazer o projeto. Ficou fazendo medição, ficou fazendo outra correria, já tá cheio de problema na cabeça. Eu falo para você já não lembra mais dos detalhes da obra. Por isso que é importante você fotografar e anotar muitos detalhes. Por que eu falo para você que caderno é barato? Porque você tem que distribuir organizadamente os vãos no caderno. Não esquente a cabeça, está gastando muita folha. Então tinha um cara que trabalhava comigo, ele fazia uns vãozinhos assim, bem pequenininhos, e colocava, eu não sei por que ele fazia aquilo, e colocava tudo amontoado, ele media, vamos supor, 20 vãos, ele colocava numa folha só. Ficava aquela algazarra, ficava aquela bagunça. E por isso, eu errei muitos vãos. Então sempre que eu economizava folha, que eu fazia um garrancho, outra coisa, garrancho. Eu já errei obras grandes por causa de garrancho. Por causa de escrever rápido, correria, e aí você depois não sabe se aquilo é um 2, se aquilo é um 5, se aquilo é um 7. E aí, como é que faz? Às vezes a obra é longe, não dá mais tempo de voltar na obra, aí você fala, acho que é um 2, cara. Aí você vai ver um 7. Eu acho que é um 9, você vai ver um 0. Então, é exatamente isso. Tenha cautela na hora de anotar, porque qualquer garrancho põe tudo a perder. E custa caro. Como eu falei, não é só o preço do vidro que você vai perder, é o transtorno, é a insatisfação do seu cliente, é a encheção de saco do montador, é o prejuízo é muito grande. Então, o pau pode estar quebrando lá fora. Chegou no momento da medição, esquece tudo. Teve uma época que eu comecei a desligar o telefone que eu estava fazendo medição. Porque você está fazendo medição, o telefone toca, você atende o telefone, você não sabe onde você parou, já desconcentra, deixa de fazer uma anotação, está falando no telefone, começa a andar na obra, daqui a pouco deixou 2 vãos para trás, já esqueceu dos vãos, já não anotou. Então, chegou uma época que eu estava medindo muita obra, eu chegava na obra, primeira coisa que eu fazia era desligar o telefone. Porque ali na obra, era eu e a obra, era eu e aquele mundo ali. Por que eu fiz isso? Porque chegou um momento que estava tendo muito erro. Nós medimos obra ali, era assim, por dia era 5, 6 obras, era muita obra por dia. A gente estava fazendo processo industrial. Aí o que eu tive que fazer? Coloquei um pouco o pé no freio e falei, não, eu vou medir 3 obras por dia, 4 obras, mas as que eu medir, eu vou medir decentemente. E aí eu comecei a ter mais cautela na hora de medir. É isso que eu estou te falando. Por quê? Porque se você faz um garrancho, se você coloca muito apertado no caderno, ou sei lá, ou se você deixa de fazer anotações, custa caro. Então, não tenha a síndrome do medidor apressado. Chegou na obra, esquece tudo e anote com cautela. Observe os locais, gaste bastante foto, porque hoje as fotos são digitais, você não tem que revelar mais igual era antigamente, né? Quando tinha uma outra máquina que tinha que revelar. Bate foto, depois você bate 200 fotos e aproveita 3. Mas pelo menos você tem várias fotos. Eu já cheguei, para você ter uma ideia, isso não é mentira não, eu já cheguei a medir obra com foto. Sabe por quê? Porque eu esqueci de anotar uma bendita uma medida e depois eu tinha a foto da obra. Sem mentira. O que eu fiz? Os blocos estavam aparentes. Então eu calculei mais ou menos o tamanho de um vão do lado. Falei, se esse vão tem tantos blocos e mede tanto, esse aqui só pode medir tanto. Porque eu fui acompanhando pelos blocos. Aí aquela conta, né? Aí a obra era longe, não tinha como voltar lá. Falei, então tem tantos blocos, cada bloco deve ter tantos tamanhos. Né? Peguei o tamanho do bloco e aí consegui, né? Isso foi uma gambiarra, na verdade, mas deu certo. Então, como você vê, a foto me salvou. E muitas vezes o que acontece normalmente é assim, você tirou a medida, aí o cara fala assim, Gabriel, vai ter uma alteração na obra, vai mudar alguma coisa na obra. Aí você mediu aquela obra pensando que ia ser aquele sistema. Então quando você já sabe que sistema que vai ser, você já mede de um jeito. Eu aconselho você, meça como se você não soubesse o sistema que é.
Porque às vezes o sistema muda e você já tirou a medida pensando que ia ser aquele sistema e aí você não tem os detalhes da obra. Então por isso que eu falo, tire foto. Porque daí se o sistema mudar, você vai lá na sua foto, vai consultar novamente e vai ter esse detalhe. Por exemplo, uma vez nós fomos fazer uma obra em Resende, no Rio de Janeiro, e eu sempre tenho o costume de fotografar as obras. Aí chegou na hora, o cara me mandou um vão e ele me mandou a tipologia de como ele queria que fosse feito o vão e onde que ele queria colocar essas janelas. Olha para você ver. Aí ele me mandou as tipologias, eu comecei a observar na minha medida, não batia os vãos que ele queria com os vãos que eu tinha medido. Aí eu liguei para ele, e esse cara é um professor de arquitetura. Esse cara que estava fazendo a obra lá, ele não ia na obra, ele só projetou a obra, ele ia muito raro na obra, que a obra é no Rio de Janeiro e ele é de Taubaté. E aí eu falei, professor, seguinte, alguma coisa está errada. Ou eu medi errado, mas eu tenho certeza que eu não medi, porque eu tinha várias referências da medição e todas as medições sempre davam a mesma medida, ou o senhor está, não sei, alguma coisa está errada. Aí ele não contente, eu falei assim, então é o seguinte, eu tenho uma foto aqui para mandar para o senhor. Olha só, aí mandei a foto para ele, vamos ver, sabe o que tinha acontecido? Os caras tinham errado 1,5 m nas duas portas do supermercado. Então a porta era para ficar com 7 metros, ela estava com 5,50, se não me engano, acho que era isso mesmo. Eu sei que era 1,5 m de diferença em cada porta. Aí não batia mesmo a medida que ele tinha mandado. Eu falei, meu, alguma coisa está diferente. E aí teve que se quebrar de novo as portas, a obra travou, assim, não parou a obra, mas teve que fazer uma reforma. Por quê? Por causa da minha foto. Então, se eu não tivesse mandado a foto para ele, a obra teria prosseguido errado, talvez eu tivesse até projetado em cima daquilo que ele tinha mandado projetar, ia dar errado. Então, foto salva a sua pele. Não esquente a cabeça, tire foto mesmo, tire de vários ângulos. Tire de lado, tire de frente, tire de dentro, tire de fora, não esquente a cabeça. Mesmo que depois você delete as fotos, mas é importantíssimo. Na hora do projeto, é super importante você projetar olhando as fotos. Só te dou essa dica por experiência própria. Não confie na sua cabeça. Nunca confie na sua mente, porque nós nos confundimos. Bom, outro conselho que eu te dou é use cadernos espirais. Eu não gosto nem de prancheta e nem de caderno que você não consiga fazer esse movimento aqui, ó. Sem chance. Se for aqueles cadernos tipo livro que você não consegue dobrar, não dá certo. E prancheta também, eu não gosto de trabalhar com prancheta. Eu já vi um cara tomar um prejuízo por causa de prancheta e bagunça. Por quê? A prancheta o que é? Uma pranchetora, você coloca as folhas e aí vai fazendo anotação. Só que a prancheta, de repente você está na obra, esbarra aqui no crepe dela, aqui no prendedor dela, já vai folha para tudo quanto é lado, já tira de ordem. Então, tenha um caderno desse. Tenha um caderninho desse. Porque qualquer coisa, você está andando com o caderno e você tem mais facilidade em achar as obras. Porque geralmente quem trabalha com prancheta, chega na empresa, entrega as folhas com anotação e acabou. Ah, mas depois precisa de uma informação, você já não lembra mais da obra, você já não sabe o que o cara está falando, porque você não tem mais aquela folha escrita na prancheta. Então, tenha sempre esse caderno aqui, que você leve para baixo e para cima, e com esses espirais aqui de arame. Esse é o conselho que eu te dou. É o melhor que tem. Bom, mas o projetista, ele não coleta só medidas. O projetista é muito mais do que isso. Olha só essa foto. Uma vez eu fui medir um espelho na cobertura e eu já contei isso no outro curso, o pessoal tirou uma com a minha cara, mas é verdade. Fui medir um espelho, cheguei lá, tirei a medida do espelho, conversei com o meu cliente, tudo certinho. Tirei a medida, tirei prumo, medi a parede, vi se não estava com muita ondulação, tudo perfeito. Entrei no elevador, desci e vim embora. Passou mais ou menos algumas semanas, eu recebi uma ligação, Gabriel, é o seguinte, como que você vai subir o espelho lá? Você vai contratar uma grua? Lembra a grua que eu mostrei para você em umas aulas atrás? Então, você vai contratar uma grua e a menina lá tirando com a minha cara, né? Por quê? Porque o espelho seu não passa em lugar nenhum, filho. Não passa no elevador e também não passa na escada. Só sobe por fora. E aí, eu falei, então deixa lá que eu vou ver. E eu fui rezando para que os moleques tivessem com preguiça e não quisessem subir pela escada. Mas não, na verdade,
não subia mesmo. O espelho era muito grande. E contratar uma grua, nem pensar. Aí que eu fiz? Liguei para o cliente, conversei com ele, expliquei a situação. E aí o cliente, como sempre, mas por que você não falou antes? Agora eu já estou esperando o espelho inteiro. Não vai recortar. E aí tive que convencer a mulher a recortar o espelho. Final das contas, ela não ficou feliz, nós não ficamos felizes, porque depois eu tive que retirar aquele espelho, carregar novamente o espelho, levar para a empresa, recortar novamente, lapidar, tempo, e a pessoa não ficou satisfeita. Ou seja, nós tivemos prejuízo, nós tivemos gasto, e o cliente ainda assim não ficou feliz. Então, você não pode coletar só medidas. Você tem que prestar atenção. Por exemplo, esse negócio de medir elevador, isso é uma coisa que a gente aprendeu lá no curso da Blindex há 18 anos atrás. Mas conforme vai passando o tempo, né, você vai ficando meio displicente, meio, né? Então, são regrinhas que você não deve esquecer. E eu fiquei, assim, muito decepcionado comigo, porque era uma coisa que eu tinha aprendido há muito tempo, aquilo lá. Meça se passa no elevador, meça se passa na escada. E sabe, estava tão assim tranquila a medição, que eu não me atentei a esse detalhe. Então, faça sempre o caminho. Depois disso aí que eu errei nesse espelho aí, eu comecei a fazer isso. Eu sempre fazia o caminho, a trajetória onde os montadores iam entrar, para mim ver se passava, media com a trena, se passava ou não. Outro detalhe que é muito comum nas obras, e quase ninguém presta atenção, é na questão logística da coisa. Olha só, eu vou te mostrar uma imagem agora, presta atenção nisso aqui. Olha essa imagem. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem de obras reais, onde simplesmente o cara chega para poder descarregar o vidro e o cara tem que descarregar o vidro em qualquer lugar. A logística é super importante ter esse planejamento. Por quê? Porque, por exemplo, uma outra obra em Resende mesmo, mas não é a mesma obra. Eu fui lá fazer a medição de uma obra, a obra ficava bem no centro de Resende. Aí eu chegava lá de tarde, encostava o meu carro no estacionamento, ficava de frente com a obra, tranquilo, seguro, tranquilo. Ia fazer medição, ia conversar com o cliente e tal. Fui lá umas 2 vezes, umas 3 vezes. Nunca tive problema de estacionar, por quê? Porque eu ia de carro pequeno, colocava no estacionamento e pronto. Aí mandei fazer o vidro, era um prédio acho que de 7 andares, todo de vidro temperado. E aí foi uma carreta para lá, cheia de vidro. Aí eu fui lá para poder esperar, que nessa época eu praticamente morava em Resende, né? Não dormia lá, mas todo dia eu estava lá. Nós tínhamos várias obras lá. Eu falei, vou esperar o caminhão. E aí agora, como que aquela carreta entra no centro de Resende, que as ruas são bem apertadinhas, 3 horas da tarde? Não entrava. Ou seja, eu não tinha planejado, não tinha percebido que lá era centro da cidade e que não dava para colocar uma carreta lá até descarregar. Uma carreta daquele tamanho ia atrapalhar todo o trânsito. Qual foi a minha sorte? Foi que o dono do prédio era parceiro lá de não sei quem lá da prefeitura, que era parceiro do cara do trânsito, que aí mandou lá uns guardinha lá, e os guardinha deixaram o caminhão entrar no centro da cidade, cercaram o caminhão lá, colocaram o cone, fizeram um maior esquema lá e ficaram lá organizando o trânsito. E aí o caminhão foi encostado, liberou uma faixinha de rua só para os carros poderem passar, para a gente poder descarregar. Mas teve que fazer um movimento, demorou umas 2 horas para liberar. E só liberou realmente porque Brasil é Brasil. Porque se fosse realmente um negócio sério, não tinha descarregado aquele vidro naquele dia, tinha descarregado só de madrugada. Mas por quê? Porque eu ia lá de tarde, eu ia com o carro pequeno. Depois que o cara foi descarregar, o cara foi de carreta. Então tem todos esses detalhes. Por exemplo, você vai medir uma obra no shopping. Então o shopping geralmente eles colocam aqueles tapumes, né? Se tiver com tapume, você pode entrar e medir. Aí você vai lá no shopping 2 horas da tarde, você tem lá 20 portas para você entrar. Você pode escolher que porta que você quer entrar. Tem vários corredores, beleza. Você vai lá, entra no shopping tranquilamente, só com uma malinha pequenininha para não chamar muita atenção, tira a medida e vem embora. Chega na hora do seu montador ir montar, ele vai montar depois das 10 e vai montar de caminhão. Então é o seguinte,
aquela situação quando você mediu é uma situação totalmente adversa daqui quando ele vai descarregar o vidro. Então tem que estar avisado que ele vai, senão ele não entra. Tem que estar liberado na portaria, com documentação, os guardinhas têm que saber que ele vai montar. E outra, geralmente esse material só pode entrar pelas docas. Já aconteceu de eu mesmo de uma obra que era assim, do lado da porta. Você entrava no shopping, andava 2 lojas, já era a loja que nós íamos montar. O que aconteceu? Na noite que nós fomos montar, o cara simplesmente estava com a porta fechada e fez nós entrarmos do outro lado do shopping. Nós tivemos que atravessar o shopping inteirinho com aquele vidro na mão, porque só entrava pela doca. Então, sempre procure se informar por onde que vai entrar, qual é a distância, se tem que levar carrinho, se dá para levar no braço, se você tem que levar uma ferramenta à parte. Mas isso é super importante, porque você tem que entender que naquele momento que você está fazendo a medição, está tudo certo. Mas quando os caras vão fazer a montagem, é outra história. Tudo isso é importante. Por exemplo, tem lugar para o cara estacionar? Eu sou da seguinte opinião, depois que você vai ficando mais experiente, você vai prestando atenção nisso aí. Eu, por exemplo, quando eu ia fazer uma medição e era uma obra grande, eu até restaurante arrumava para os meninos lá. Porque ele falava, ó, seguinte, você vai entrar na obra, daqui 2 quarteirões você tem um restaurante bom, custa tantos reais, a comida lá é chique. Por quê? Porque os caras muitas vezes vão, não sabem onde tem lugar para almoçar, e fica perambulando na cidade. Vê se tem lugar para estacionar, aonde que pode estacionar, com quem que você vai falar para poder liberar o carro, para poder liberar a carga. Porque quando o cara vai normalmente, principalmente se for fábrica ou se for shopping, normalmente é de madrugada. Geralmente o cara que você fala de dia não vai estar lá à noite. Aí não deixou avisado também, se também não avisou, os caras não entram. Outro fato característico, fábrica. Fábrica normalmente tem que fazer integração. Integração, além de ter os dias certos, você não entra sem. Em muitas fábricas você não entra sem integração. Então vamos supor, você marcou lá para fazer a obra na sexta-feira. Aí você chega lá para instalar, você não tem integração. A portaria simplesmente vai deixar você entrar. Não, peraí, amigão, você tem que fazer integração. Mas quando que é a integração? É quinta-feira, ou seja, foi ontem. Então, não tem como voltar no tempo, você vai ter que esperar até quinta-feira que vem para você fazer integração, para depois você instalar na sexta. Isso acontece muito. O outro fator, fábricas e muitas construtoras. Geralmente, muitos vidraceiros têm o costume de contratar mão de obra terceirizada, certo? Só que muitas fábricas e muitas construtoras não aceitam um terceirizado trabalhando, ou seja, tem que ser funcionário da empresa. Se não for funcionário da empresa, não entra. Outro detalhe, EPI. Nós sabemos que nós temos que usar. Inclusive, nós vamos falar na aula de amanhã sobre esse detalhe. Mas, se você não se informa sobre o tipo de EPI que tem que se usar, às vezes não dá certo. Por exemplo, nós fomos fazer uma obra ali em Caçapava, que nós tínhamos o cinto de segurança, mas o nosso cinto de segurança, o bombeiro não aceitava. Então, nós chegamos para trabalhar lá, chegou na hora da gente tirar o cinto de segurança, o cara falou, não. Esse cinto aí não segura nada. Eu preciso desse cinto aqui, ó. Foi lá e entregou um documentinho pra gente comprar um cinto caríssimo, com absorver, com 2 mosquetões, não sei o que lá, e aquele cinto parece um cinto que na verdade é mesmo, né? É o cinto paraquedista. Cheio de trambolho, cheio de mola, cheio de não sei o que. Então, falta de informação. Então a logística da sua obra é super importante. É algo que dá muito prejuízo para o vidraceiro se caso ele não se atenta na logística. Então o que é logística? É você planejar. Vou carregar o carro agora, o cara vai parar lá no estacionamento tal. Então às vezes não tem lugar para parar. Você tem que saber. Ó, fulano, lá é difícil parar. Você vai ter que parar na rua do lado. Ou você vai ter que entrar no estacionamento. Ó, passa no estacionamento, né? Por exemplo, aqui na cidade de Taubaté, o centro ali é uma ruinha só passa um carro. Normalmente as ruas só passam um carro. E outro, normalmente os estacionamentos lá, por incrível que pareça, são todos baixos. Quando a gente ia com a nossa Hyundai lá para Taubaté, só tinha um estacionamento que era descoberto que passava o nosso carro. Só um. O resto ali, nenhum estacionamento nós entrávamos com o nosso carro. Então, quando a gente ia para Taubaté, o que a gente fazia? A gente pegava a Pampinha
e levava na pampinha os vidros, quando dava certo, né? Quando cabia, quando a pampinha aguentava levar. Porque ir de Hyundai não dava certo lá, porque era muito alta e o cavalete não passava. Então tudo isso aí, pensar. Por exemplo, quando você tem que colocar o carro no subsolo de prédio, se você for com um cavalete alto, você não passa. Aí você tem que deixar o carro na rua, descarregar na rua, porque você não prestou atenção que o cavalete não passa no subsolo do prédio. Então por isso que eu falei, faça o trajeto, não o trajeto que você fez para entrar e sair, porque geralmente quando você entra pela entrada social. Quando o seu montador vai montar, ou você mesmo, você vai entrar pela garagem, pela área de serviço, pelo elevador de serviço. Então, faça o trajeto do elevador de serviço. Olha, ele vai passar por aqui, ele vai entrar por ali. Ô fulano, por onde que entra a carga? A carga entra por ali, beleza. O seu vidro passa por ali? Sempre esteja atento a isso. Aonde o cara vai descarregar o vidro? Tem lugar para descarregar? Ou vai descarregar na terra, assim igual esse aqui? Então, esses são detalhes que o medidor tem que saber. Não adianta passar para o vendedor, se caso for pessoas diferentes, porque você tem que saber isso. Você é uma pessoa de medidor, você tem que prestar atenção nesses detalhes, porque você tem que evitar ao máximo que montador você já conhece, montador sabe como é que é, eu também sou montador, e quando a gente vai numa obra que dá tudo errado, a gente fica puto da vida. É normal, isso é do ser humano. Então, o que você puder facilitar para o montador, sendo você ou não, facilite. Porque o serviço sai mais rápido e hoje tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você gasta na obra, mais dinheiro você perde. Quanto mais rápido você faz a obra, mais dinheiro você ganha. Então, quanto mais você facilitar a vida do montador, mais rápido você entrega a obra, mais rápido você recebe. Olha só, esse local, por exemplo, que eu estou te mostrando, é uma obra que fica no ABC Paulista, e lá era um shopping. Nós tínhamos, por exemplo, um lugar separado. Eram várias empresas que estavam trabalhando com vidro lá, e lá eles separaram um local só para os vidraceiros trabalhar. Então, tudo de bom. A obra era uma obra gigante, né? Você tinha que andar, mas aí tinha um carrinho, a gente já foi preparado. Então, quando a gente chegou lá, falou, nossa, cara, é longe, então vamos levar o carrinho. Não tinha carrinho, então tem que comprar o carrinho. Vamos adaptar um cavalete em cima do carrinho, porque é muito longe e tal. Porque senão, meu, se você mandar o cara andar 500 metros com o vidro nas costas, você mata o cara. Amanhã o cara não vem trabalhar porque está com dor nas costas. Então tudo isso aí é questão de você observar. Então nesse local aqui já foi um local que, apesar de ser grande, longe, correu tudo bem, porque lá nós tínhamos estrutura para trabalhar. Outro fato que se aprende a duras penas também, você não vai precisar sofrer por isso, que eu já sofri por você, é o seguinte. Sempre quando você chegar numa obra, procure o responsável. Olha, todo lugar do mundo existe hierarquia e na obra não é diferente. Muitas vezes, o mestre de obra se sente ofendido quando você chega na obra e conversa só com o engenheiro ou o arquiteto e vai embora. Quando o arquiteto e o engenheiro estiver lá, ele está tranquilo. Quando o arquiteto e o engenheiro saem, você está lascado. Porque daí ele não te conhece, você não o procurou e ele quer que você o respeite, porque ele é o mestre da obra. Então, uma coisa que eu falo para você, sempre faça amizade com os caras que mandam na obra. Quem é o cara que manda? Normalmente é o mestre de obra. Então chegou na obra, mesmo que tenha falado com o engenheiro, tenha falado com o arquiteto, chega no mestre e faça ele entender que você o respeita. Você vai ver como a sua vida vai ser bem melhor. Se você chega e ignora o mestre, eu já vi mestres de obra ferrar com a vida do cara porque o cara simplesmente não dava atenção para ele. Não o respeitava como mestre. Aí ele chegava lá, ele via tudo que o cara fazia de errado ou que era suspeito e falava pro patrão. Ficava atormentando o cara o dia inteiro. Então, chegou na obra, quem que é o responsável? Procura o mestre, conversa com o mestre. Ô mestre, então, cara, meu nome é fulano de tal, sou da empresa tal, vamos trabalhar junto aí, prazer tal. É assim, é a política da boa vizinhança, é fazer amizade. Porque é o seguinte, como eu falei, a obra não é uma matemática. A obra acontece várias coisas. E muitas vezes você precisa de uma ajuda externa, ou de um mestre de obra, ou de um pedreiro que está trabalhando, ou de um gesseiro. Então, qual que é o ideal? Você como o projetista ou medidor,
Você já vai abrindo o campo para a sua empresa trabalhar, para os próximos que vierem. Você já vai se apresentando, já vai preparando o terreno para os próximos que vierem. Isso preparando realmente o terreno, como eu falei, logisticamente, onde vai encostar, onde vai parar, onde vai guardar, e também transformando o ambiente em receptivo para o seu montador, para o cara que vai vir depois de você. Então é super importante isso. Então essa é a rede de contatos que normalmente um medidor precisa ter. Então você vai ter que falar com fornecedores de vidros e insumos, principalmente se você for o medidor e o projetista. Engenheiro, você tem que ter habilidade para conversar com esse pessoal, com esse profissional. Arquiteto, montador, cliente e o mestre. Deu para perceber que o medidor e projetista, ele é o elo de ligação. Ele conversa com a fábrica, ele conversa com o cliente, ele conversa com o mestre de obra da obra, ele conversa com o montador, é ele que faz, ele que distribui, ele que organiza. Então, o medidor projetista é o maestro. É ele que organiza tudo, porque se a informação dele estiver errada ou faltante, vai chegar no decorrer do processo, aquela informação vai fazer falta. Quando chegar lá no final, alguma coisa vai dar errado, porque faltou informação. Se habitue. Você tem que saber trocar uma ideia com o arquiteto, você tem que saber trocar uma ideia com o engenheiro, e você tem que ser humilde a ponto de saber trocar uma ideia com o mestre de obra. Entendeu? Olha, uma vez a gente foi fazer uma obra que o meu patrão disse que tinha cobrado barata a obra. Aí chegamos para fazer a obra lá, no dia que a gente foi medir, tinha um andaime na obra. Chegamos lá, tinha metros e mais metros de andaime encostado na obra lá. Eu medi a obra e tal, beleza. Depois de 20 dias, nós fomos fazer a instalação, cadê os andaimes? Não tinha andaime. Aí liguei pro meu patrão, falei, ó, seguinte, vai ter que alugar andaime. Ele falou, nem pensar, Gabriel. Essa obra eu já peguei muito barato, você falou que tinha andaime na obra, que não sei o que não sei o que. Eu falei, pô, mas quando eu vim tinha mesmo. Né? Agora não tem mais. Meu, tipo assim, ele não falou isso pra mim, mas ele falou assim, ó, se vira, meu querido. E aí, o que eu fiz? Mestre de obra. Cheguei no mestre. Então, mestre, só que aí, ó, eu já tinha plantado antes. Já tinha trocado uma ideia, já tinha até prometido uma tábua de vidro pra ele. Cheguei lá, então, mestre, poxa, cara, precisando de andaime e tal. Gabriel, é o seguinte, o pessoal da cobertura tem um andaime sobrando lá. O que ele fez? Ele foi lá, conversou com o pessoal da... Olha o que o cara fez. O mestre de obra foi lá, conversou com o pessoal da cobertura, adiantou um outro serviço que ele estava amarrando dos caras, só para os caras liberar o andaime para nós. Então, o mestre de obra, eu posso dizer que salvou minha vida, senão eu ia ficar enrolado, porque eu tinha falado pro meu patrão que tinha andaime na obra, e ele falou que não ia alugar andaime, eu ia ter que pagar o andaime no meu bolso. E era andaime para bastante andaime. O cara me salvou na obra. E a obra é muito isso, gente. Um depende do outro. Não adianta o montador chegar chegando, achar aquele que manda ali, coisa e tal, porque não é assim que funciona. Então na obra, um depende do outro. A obra é um ambiente muito hostil, mas que, direto e reto, você depende da boa vontade de um eletricista para liberar energia para você, de um pedreiro para liberar um vão para você, de um gesseiro para poder liberar, do mestre, de diversas coisas. De um cara que vai te prestar uma ferramenta que você não tem. Então, é super importante que você já abra o caminho, e como você já tem esse contato direto com o seu montador, tire as fotos do local. Ó, filho, aqui você vai passar aqui, ó. O cara que manda é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o cara que vai resolver sua vida lá na obra. Então, como eu falei, o medidor, ele é o maestro. É ele que distribui. Olho de Tandera. E agora, nós vamos falar das ferramentas necessárias para uma boa medição. Mas é o seguinte, só amanhã, beleza? Que hoje não dá mais tempo. Então amanhã nós já iremos entrar nesse assunto e eu vou explicar para você as ferramentas, uma por uma, como se usa e para que serve. Então para aqueles que estão me pedindo aí as dicas de ferramenta, eu não só vou te dar a lista de ferramenta, mas como vou te falar por que você tem que ter aquela ferramenta e aonde que ela é utilizada. Ok? Então, não se esqueçam de votar lá, tá? Ajude os seus companheiros aí, vote lá no nosso concurso, né? Nossas obras de arte em vidro, faça a sua votação. E ó, a partir de semana que vem, exercícios
E depois, logo, já no começo da semana que vem, vamos ter um novo concurso concorrendo às molas Marix. Beleza? Então eu vou explicar para você como que ela funciona, como que faz certinho. E aí nós já vamos sortear algumas molas Marix. Quem sabe você ganha uma molinha dessa aí no boi, ó. Beleza? Então meu nome é Gabriel Batista. Eu faço parte do setor vidreiro. E para nós, o importante é você saber. Aquele abraço.